Poxa, Maria, então, eu nasci no Saco dos Limões, então eu digo que eu tenho certificado de origem, porque nascer no Saco dos Limões não é algo simples. E isso foi há 71 anos. E a minha infância foi trepada a um pé de caqui, é algo que eu não consigo compreender hoje, como é que eu vivi em cima de uma árvore, mas vivi em cima de árvore e em cima do telhado da casa comendo caqui. E olhando para aquele morro maravilhoso e aquele saco, né? Aquela água toda linda ali. E isso teve um impacto fundamental na minha vida, na minha escrita, inclusive. E de lá, eu fiquei lá até os 9 anos, depois fui morar no Estreito e depois vim para Trindade, já era moça. Isso que eu estou te falando é isso aqui, é essa imagem, inclusive. Esse aqui é o pé de caqui e esse aqui é o telhado onde eu ficava. E a coisa mais legal disso ali é que quando eu estava para lançar esse livro, o editor disse assim, olha, vou te passar um contato aqui do capista, vai lá, eu mandei uns textos teus para ele, umas crônicas e tal, para ele criar a capa. E aí, quando eu cheguei lá, era o João José da Silva, filho do Cipriano, e ele abriu a tela do computador na frente, eu não conhecia, nem ele a mim. E quando ele abriu essa capa, eu desatei a chorar, o cara ficou apavorado, porque ele retratou exatamente a imagem. Inclusive, ele fez esses carunchozinhos aqui, ó, que é o que tinha. Eu digo, gente, não é possível, que coisa maravilhosa que foi isso. Eu nunca pensei, eu escrevia, aquela coisa de escrever para si, né? A gente escrevia umas coisas para desabafar, era uma coisa mais ou menos assim, mas sem nenhuma pretensão, mesmo, nunca me passou pela cabeça. Mas eu comecei a mostrar algumas coisas para os amigos, de vez em quando eu me empolgava lá e mandava alguma coisa, e a pessoa começou a dizer assim, tu tens que publicar isso, mas era algo totalmente fora da minha realidade. Mas um dia, eu na época frequentava uma academia, a gente fazia hidroginástica lá, e tinha um monte de gente, e entre as pessoas, tinha um senhor chamado Wilson Mendes, que eu conhecia dali só. E aí um dia ele desapareceu, e velho, quando desaparece, a gente se preocupa, né? Eu era bem jovem naquela época. E aí quando ele voltou, ele disse, nossa, mas aconteceu alguma coisa? Ele disse assim, não, é porque eu estou participando da Feira do Livro, na época era no Shopping Beira-Mar, e eu sou editora, estou com um estante lá. Eu falei, eu escrevi umas coisas. Aí ele assim, me manda atrás para eu ver. E eu mandei, na verdade imprimi, porque naquela época nem tinha essa história de mandar. Eu imprimi exatamente essa história da menina que vivia num pé de caqui. E ele, aquela pessoa nativa, empolgada assim, ele disse, vamos publicar. Eu digo, oi, como? Não, publicar, tem outras coisas. Eu digo, olha, tem umas coisas lá, mas assim, tudo jogado, uma pasta aqui, outra coisa lá. Ele disse, reúne e me traz. Eu perguntei, quantas páginas? Ele falou, umas 170. Eu fiquei apavoradíssima. Hoje eu sei que não precisa disso. E aí saí reunindo tudo que eu podia, inclusive o livro, ele tem uma série do ponto de vista agora já da experiência, assim, ele tem conto, ele tem crônica, ele tem uns poeminhas, enfim, assim, eu realmente peguei, mexi no balaio, e então foi um acidente, né? Tanto que eu fiquei 8 anos sem publicar absolutamente nada, mesmo. E aí, mas ao longo desse tempo, eu
comecei a escrever umas coisas. E aí um dia resolvi, vou montar um livro, né? Na verdade, assim, não vou nem editar, vou montar um livro aqui. E aí procurei a Bernúncia e escrevi, e fizemos esse livro, do qual eu gosto muito. Eu acho que aqui tem uma... É pretensioso falar isso, mas assim, tem uma qualidade literária que não tem ali. Ali realmente foi reunir o que tinha. Tem algumas coisas boas e tem outras que eu não publicaria novamente. Apesar disso, os dois estão esgotados. Aqui já há uma intenção de fazer literatura. E é algo que eu assumi, que eu sou cronista. Como é que eu me tornei cronista? Eu me tornei cronista por causa da minha bisavó. A minha bisavó, que a gente chamava de vó de Laguna, porque ela morava em Laguna, e para diferenciar da filha, minha avó Chica, ela morava lá, mas ela era absolutamente andarilha. Ela vivia, ela se julgava, ela usava como desculpa, assim, alguém vai ganhar neném, alguém vai fazer cirurgia, alguém está resfriado, ela se jogava para cá. Aí ela ficava 2 meses, 3 meses aqui. E era tão interessante porque ela ficava uma semana na casa de um neto, 2 na casa de outro, vinha, voltava, estava sempre com aquela malinha. E ela, toda noite, ela pitava um cigarro de palha e ela tinha um banquinho, que era o banquinho da avó de Laguna. Então, toda casa de todos os netos tinha o banquinho da avó de Laguna, a gente fazia especialmente. E aí, anoitecia, ela ia para um cantinho lá, às vezes um rancho atrás de casa, ela sentava, pegava um canivete dela, e isso para mim já era o máximo, porque uma mulher com canivete e uma velha com canivete. Eu tinha uma bisavó que tinha um canivete, né? Não era qualquer coisa. Aí ela ficava macerando aquele fumo, picando, e imediatamente a gente dava por falta da avó, a gente já começava a correr. Aí a gente fazia assim, ó, os netos, os bisnetos, os adultos também, mas especialmente as crianças. A gente se reunia fazendo um círculo ao redor dela. E eu me emociono sempre que eu penso nisso, porque aquela cena para mim é ancestral, né? Eu me arrepio, que eu coloquei no livro, inclusive, que eu falo muito dela nos livros. Porque é uma velha com a sua tribo ao redor do fogo contando histórias. Isso é ancestral, né? Isso é mítico. Então a gente sentava, ficava ali e tal, e ela, de repente, alguém dava a senha, né? Se eu estivesse na roda, eu sempre ia, vó, conta uma história. E aí ela desatava a contar histórias. Ela contava histórias de princesas, de príncipes, de pais ausentes, de preconceito, sim, mas enfim, era isso que as histórias têm, madrastas abusivas, e aquilo era encantador. E é interessante que eram sempre as mesmas histórias, mas encantava a gente do mesmo jeito. E aí, depois, muitos anos depois, eu fui ver que aquela mulher, pouquíssimo letrada mesmo, ela nos contava as grandes histórias universais, né? Realmente, assim, então, como chegaram até ela? Através da oralidade. Eu nunca perguntei para ela como é que ela... Isso é uma dor que eu tenho. Como que essa mulher soube dessas histórias? Alguém contou, né? Então, essa mulher me marcou a ferro e fogo. Uma outra pessoa que influenciou nisso foi meu pai. Meu pai também do Saco dos Limões. O meu pai contava as histórias da cidade. Então, aquelas coisas, a maledicência, as pessoas que fizeram alguma coisa grandiosa, as coisas que fizeram pequenas coisas que foram importantes. E a minha mãe contava as histórias da família. As cabeludas, inclusive, né?
porque toda família tem umas histórias cabeludas. E essas 3 pessoas realmente fizeram com que eu me tornasse cronista. O meu filho diz assim, que eu não consigo falar nada sem fazer uma introdução, sem desenvolver o tema e depois fazer um enterro. Às vezes ele diz assim, mãe, eu estou com pouco tempo, tu não podes ir direto para o... Digo, não dá, e ainda tem uma coisa, não me interrompe, que senão tem que começar do começo. E aí, então isso para mim sempre foi fortíssimo. E quando eu comecei a escrever, a partir desse acidente, isso me trouxe um grandíssimo prazer. Eu te digo que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Eu publiquei aos 50 anos meu primeiro livro, então jovenzinha já não era mais. E esse outro eu então foi com 58, né? E aí, a partir daí, eu agarrei gosto. E aí fiz o seguinte, nesse período também, tem uma outra coisa que é determinante para mim. Em 2004, nós tínhamos aquela conversa toda da ponte, que nós tínhamos que demolir a ponte, que... Vocês lembram disso? Que era desperdício de dinheiro e tal. E na época eu não tinha publicado ainda nada. Eu estava fazendo pós de História, eu sou graduada em História, e aí eu sou apaixonada pelo Miramar, desde sempre. Pegava ônibus para voltar, para ir para o Santa Cruz de Montes com a minha mãe na frente do Miramar, e eu era extasiada com aquele... tenho uma memória sensorial do Miramar, né? Eu lembro daquelas gotículas de água assim, molhando o cabelo, gostava de passar a mão e sentir. Nos dias de vento, eu ficava de um lado ou de outro, né? Porque o mar realmente batia e a minha mãe ficava me puxando e eu dava um jeito de ir porque eu queria. Então é uma memória sensorial. E foi então interessante com a história da ponte, porque tem que desmanchar, que isso é um sorvedor de dinheiro e não sei o que, vamos fazer. Eu li no jornal que foi uma coisa que foi um choque para mim. Uma pessoa dizia assim, alguém que falava do patrimônio e tal, alguém disse assim, mas é isso a gente faz assim, desmancha e aí constrói uma de concreto no estilo daquela e preserva o patrimônio, ou seja, além de tudo, uma grande sandice. E eu fiquei tão chocada que eu disse assim, gente, eu já escutei essa história. Eu já escutei isso, é o mesmíssimo discurso que justificou a demolição do Miramar. Aí eu resolvi apresentar um projeto para o curso, da pós. Aí cheguei lá toda boba com aquele projetinho, tinha pesquisado muito nos jornais e tal. E aí ninguém se interessou. E eu saí com aquele projeto, saí na porta assim, do prédio lá, e pensei assim, eu não gosto da liturgia da academia, eu acho um saco aquela linguagem toda, eu gosto de falar poeticamente. Eu vou escrever um livro. De onde que eu tirei isso? Não me pergunto, porque eu não tenho ideia. Tempos depois apareceu aquele convite. Então, nesse período todo, a cada 2 anos, eu retomava a pesquisa, então desde 2004. Eu retomava a pesquisa e a cada 2 anos eu decidia que eu ia publicar o livro. Aí sempre aconteceu alguma coisa, não dava. O ano passado, nós tivemos o aniversário de exatos 50 anos da demolição, 96 anos da inauguração, e aí, ok, vai ser. Aprofundei a pesquisa, encontrei algumas informações, documentos que mudaram o norte, mudaram tudo. Então não foi realizado ano passado, mas será realizado brevemente, se tudo correr bem. E nesse período de vou publicar a cada 2 anos, foram saindo outros livros. Aí eu enveredei pelos caminhos, eu me desencaminhei pelos caminhos da poesia.
que também é muito pretensioso dizer isso, mas tentando qualificar o que eu faço, eu acho que eu faço algo que deu nome. Eu acho que eu faço é isso aqui, ó. Eu faço uma quase poesia. Eu faço prosa, quase poesia. Porque o que eu faço é, eu digo que é uma crônica metida a besta. Porque eu estou sempre contando uma história, né? Eu faço a minha escrita eu acho que é uma linguagem mais descontraída, tem sempre uma verve, eu não perco a oportunidade de fazer piada. É algo familiar. Então tem muito isso. Esse foi em 2015. Esse aqui eu produzi todo. Aí aqui eu já fui. Eu juntei meu filho e uma amiga que é designer e foi muito divertido porque ela ia lá para casa, eles iam lá para casa, eu cozinhava na mesa da cozinha e a gente ia decidindo e sonhando o livro. Então foi muito legal. Foi regado a vinho, foi ótimo. Depois dele, eu lancei um outro livro que eu não trouxe, que é um livro de memória, que eu fui contratada para escrever, que é Nelito e as Rosas Rubras. É a trajetória e missão do fundador da CERT, que é uma história belíssima. E aí, em seguida, eu lancei e produzi também um imenso salão de baile, de qual eu gosto muito. E o ano retrasado, eu lancei esse aqui. Esse aqui, ele foi escrito durante a pandemia. No período da pandemia, eu me recolhi. Eu fui passar uma semana na casa da minha irmã, que mora no meio do mato, e aí aconteceu. E aí eu fiquei 3 meses lá. Foi muito bom, porque fiquei segura e tal, mas foi interessantíssimo, porque eu não consegui ler nada e não consegui escrever nada. E eu fiquei impactada com aquilo. Aquela pandemia, para mim, foi antes e depois na minha vida. E nesse período eu só conseguia bordar. A única coisa que eu consegui fazer era bordar. E aí comecei a bordar pequenas coisas, assim. E esse exercício, que para mim, inclusive, é meditativo, é o mais próximo que eu consigo chegar de acalmar a mente, as palavras foram voltando. E aí eu comecei a anotar algumas coisas. E depois de um tempo, aí a gente já vacinadinha, todo mundo já podendo andar na rua, eu disse assim, isso aqui é um livro. E aí eu fiz. Então, daqui até o final, aí já é produção minha, daí criei uma editora independente, inclusive, porque é outra fonte de prazer. É escrever e é editar o livro, fazer a capa. Então, em geral, acontece muito assim. O livro tem capa, os filhos dizem, mãe, que fase tu estás? Geralmente assim, o livro tem capa, tem título, e o miolo não existe. Outra coisa que sempre tem antes também é a roupa da festa e o local da festa. Então eles fazem, mãe, tu estás onde? Tu estás na roupa, tu estás na capa? Eu digo, geralmente já estou nos dois, falta o livro. Tem data de lançamento, inclusive o livro não está pronto. A fase da nostalgia eu já passei, me dá revolta, me dá uma indignação muito grande. Em geral, eu sou nostálgica, eu sou de natureza nostálgica, mas as pessoas que lutam pela preservação são chamadas de nostálgicas, inclusive de uma maneira extremamente pejorativa, os saudosistas, né? Não é uma questão de ser saudosista, nem tudo, eu acho que é um erro que as pessoas que gostam do passado cometem, que é dourar o passado. Tem algumas barbaridades também, né, em termos de direitos, de conquistas, e o passado não é
não é um mar de rosas, absolutamente não. Eu não gostaria de voltar para o passado, mas nós não precisamos destruir as coisas, né? O que a gente vê, e é tão interessante, porque o que nós estamos vendo hoje, e eu parei de ficar falando sozinha, agora eu falo, e agora eu me meti com um monte de gente que fala. É bom saber que a gente não está sozinha. Nós estamos vendo hoje essas ações, esse método, porque é um método, tá? É impressionante. Com essa história de eu estudar o Miramar, o que foi feito lá, é a mesmíssima coisa. Primeiro se deixa, tu abandona, tu vai deixando ficar estragado, tu não dá manutenção. E aí, com o tempo, se encarrega. E aí tem sempre outra coisa que é impressionante como é igual. Os desocupados, na época eram os bêbados, que se dizia, os vagabundos. Hoje são os moradores de rua, é o povo da rua. Ou seja, porque fica perigoso para as senhoras andarem por ali. E essas pessoas existem, a existência de qualquer ser vivo se dá num espaço. Se dá num espaço, né? As pessoas ocupam os lugares que não estão ocupados. Elas não têm outro lugar para existir. Então, era o Miramar, é o Centro-Leste, são as casas que estão desocupadas, são as ruínas, é isso. Mas essas pessoas são extremamente úteis para quem quer ter justificativas para que aquilo depois seja demolido. Então, é algo que eu vi antes e reconheço agora, assim. Então, eu passei da fase da nostalgia e eu sou indignada. Eu acho isso de uma falta de inteligência tão grande. E fico revoltada, inclusive, porque essas mesmas pessoas viajam e aí batem foto, ficam extasiadas com gente, isso aqui é de 1500, isso aqui é de 700. Aqui, voltando ao Miramar, Miramar não teve tempo de ficar velho. Ele existiu durante 46 anos, isso é nada. Mas com 25 anos ele já estava obsoleto. Nos jornais já se lê isso. As pessoas reclamando que está perigoso, porque está caindo. E aí uma coisa que foi muito surpreendente para mim. Eu vendo as fotos no jornal da época que eu tinha, os tais 6 anos que eu ia ali, que eu me apaixonei pelo Miramar, tem umas fotos que aí eu fui, aquela história de dar o segundo olhar, que ele já está decrépito, assim, tem buracos no telhado. E o meu olhar de criança, meu olhar encantado, não via aquilo, né? Então é isso, as pessoas fazem isso. Enfim, eu não sou uma pessoa de morro de inveja, mas tu pensa na inveja que eu tenho. Eu não tenho um grande lastro de leitura, de literatura. Eu comecei a ler tardiamente livros, tá? Comecei com 20 anos a ler livros. Outra coisa que é uma influência também. Na minha casa, nós não tínhamos livros, né? Minha mãe estudou até o 3º ano, que seria o fundamental, meu pai até o 5º. Mas ambos liam qualquer coisa que caía às mãos. Isso eu já ouvi várias vezes de outras pessoas. Me lembro da minha mãe fazendo assim no jornal, onde veio o peixe embrulhado para ler o jornal, né? Meu pai era a pessoa mais curiosa e mais inteligente que eu conheci. Ele gostava de ler especialmente biografias, mas nós não tínhamos livros, nós tínhamos revistas. Então a minha influência em termos de leitura, de gostar de ler, vem das revistas. Já coloquei numa crônica também o prazer que era, assim, dia do pagamento. Né? Meu pai trabalhava no Correio aqui e na Rádio Diário da Manhã. E nós morávamos no Saco dos Limões. Então, e também quando era no Estreito. Ele ia para casa, final de tarde, a gente jantava, aquela coisa toda,
E aí, todo mundo de banho tomado, né? E aí nós vinhamos de carro até a banca, que era ali na Praça Fernando Machado, comprar revista. Aí cada um podia escolher o que queria. Então era um acontecimento, era uma festa. E eu acho que essas influências, elas estão muito alicerçadas nessas coisas boas, assim, essas memórias boas, né? Outra influência muito forte também de revista e também para escrita eram as revistas as fotonovelas da minha avó Chica. Eu morei um tempo com a minha avó Chica, porque, no caso, mora a minha família no Saco dos Limões e a minha avó Chica no Estreito, porque lá tinha um colégio nos fundos da casa dela, Colégio Nossa Senhora de Fátima. E aí minha avó era também pouquíssimo letrada, realmente, assim, muitas dificuldades. Ela adorava fotonovela e ela comprava, acho que contando os trocados, porque era uma família com poucas posses. E aí eu queria ler, né? E ela não me deixava ler porque tinha beijo. Pensa, uma menina de 7 anos lendo. Então ela tinha um etagera assim, e ela colocava chaveado. E aí um dia eu vi onde ela guardava a chave, mas eu não conseguia pegar porque era no alto. E aí eu peguei uma ponta de tesoura, olha só que eu podia ter dado pro crime, talento não falta. E consegui abrir. E aí o que eu fiz? Eu olhei exatamente, olhava como ela deixava, mas eu estudava aquilo. Pegava, lia e depois colocava direitinho. Então, essa também foi uma outra influência, a pessoa e essa experiência com as revistas. A ponto de depois eu me tornar uma colecionadora de revistas antigas e ter uma revistaria, na época era do Shopping Iguatemi, agora nem lembro o nome, que eu montei como se fosse um templo à revista. Então, então a minha influência vem daí, não vem da literatura. Eu realmente li pouco, mas de quem eu gosto. Eu não leio muito os catarinenses. Eu gosto muito do Viegas Fernandes, que acabou de lançar um livro, inclusive. Eu admiro a construção da frase, o pensamento, porque ainda tem quem escreve, tu vai olhar como é que a pessoa olha para aquilo, né? Eu adoro uma escrita de uma pessoa que só publica em coletânea porque não tem coragem, que é a Fátima Barreto. Eu vivo cobrando dela, eu a conheço há 20 anos e vivo cobrando dela ela só na multidão, eu digo, ela só publica na multidão. Eu adoro Flávio José Cardoso, para mim é o cronista. O Salim, né? O Salim, tanto que eu trouxe até deles uma coisa que eu queria ler aqui. O Salim ele cria uma imagem poética maravilhosa. Ele fala de uma tempestade. Vou pegar um pedacinho de cima então. Quanto tempo se passara, não faziam ideia. O tempo e o espaço perdera seu sentido e sua dimensão. Não existia, coisa alguma existia. Só a luta contra os elementos, só a luta pela vida, só a noite, só o vento, só os trovões que se repetiam repercutindo, só os relâmpagos que por fugazes instantes os iluminavam, iluminando a baleeira que ia e vinha. E no clarão entreviam a ilha tirada à distância. Sim, já não era a baleeira que se movia, era a ilha, sacudida com furor. Coisa linda isso. É demais isso, gente, é demais. Então, o Flávio, eu sou morro de inveja. Quando eu sinto esse tipo de inveja, eu digo assim, gente, o pior é que não é inveja aquela tal branca que o povo fala, não, é inveja daquela que leva a gente para o inferno, mesmo que a pessoa cai e quebra os dentes da frente ainda, porque é um lado sombrio. Mas olha, ele falando assim, os nomes antigos das ruas daqui da nossa cidade, né? Então ele vem discorrendo e no final ele diz assim, moço, como é que faço para chegar à Rua das Flores, à Rua do Açougue, ao Largo da Princesa ou do Brigadeiro Fagundes, à travessa que vai para o Forte?
Seu guarda, pode me dizer onde é mesmo essa rua do propósito, da tronqueira, esse tal beco sujo do quartel, essa rua do vigário? Ou ainda, minha garota mora na praia de fora, beira-mar, e estuda letras na Trindade de trás do morro. Trindade de trás do morro. É outro namoro, convenhamos. Gente, queria ter escrito isso. Eu conto, eu tenho algumas coisas aqui que eu conto, mas eu vou tentar pegar uma pequenininha, né? Eu vou ler uma aqui que é pequena, é uma página só. Isso, é assim, eu andava muito de ônibus, agora eu não tenho mais andado porque eu não enxergo, então tenho andado. Mas e cronista tem que andar de ônibus, tem que andar. Ônibus é um arsenal, né? E eu inclusive digo que é a vida fácil do cronista, porque o cronista tem que ter ouvido e olho. E a crônica acontece sozinha. Tu só tens que ter a percepção e a perspicácia. E esse aqui é literal, tá? Não tem criatividade minha aqui. Eu estou narrando a herança. A família entrou depois de mim no coletivo. 4 moças morenas, cabelos cacheados, muitos adereços, roupas baratas, mas à moda das novelas. Também os 2 em questão. O velho, pele clara, olhos verdes, barba rala por fazer, homem muito simples e pouco afeito às novidades urbanas. Parecia inseguro. Relutou a entrar no ônibus, estranhando o pagamento da passagem já lá na entrada do terminal. O outro era jovem, uns 18, mulato, cabelo cortado com máquina zero, correntões na moda como um rapper. Mal sentaram, começaram, ou continuaram, a discutir. O jovem acusava o velho de haver dado com a língua nos dentes, contando algo para ela. O velho jurava que não. O jovem dizia que sim. As vozes alternavam-se, repetindo as mesmas frases, os argumentos escassos, mas a raiva muita. O ônibus girando, a conversa também do fim do começo e do começo para o fim. Na metade do trajeto, meu trajeto, finalmente o diálogo nervoso atingiu o ponto crítico, a herança deixada pelo pai. Disse o moço, o senhor não tinha nada que ficar com o que era do meu pai, tio. Eu achando que era avô. Disse o velho, por que não? Fui eu que criei ele, como quem diz. O rapaz interrompeu, não interessa. O que é do pai tem que ficar para o filho, não para o irmão, disse o velho. Mas se tu nem sabes usar, não interessa. O que era do meu pai é meu, velho naba. As moças, uma a uma, pediam calma, mas logo desistiam. Comecei a me preocupar. Eles estavam na cozinha e eu no banco mais próximo. E se um deles puxasse uma faca, um revólver? A coisa não está fácil, meu amigo. Mas não. O que o rapaz sacou foi uma preciosidade. Eu não quero nem saber. Trata de devolver a minha tarrafa. Gente do céu! Isso não é fantástico? Aqui, ó, eu só narrei, eu não acrescentei uma palavra. Então, isso acontece sempre na frente da gente. Eu tenho outras coisas aqui. Tem uma, inclusive nessa crônica que eu falo, A Vida Fácil do Cronista, eu conto de uma senhorinha, na época eu dirigia, então eu estava indo para o continente, então falando sobre a vida fácil do cronista, né? Refletindo sobre isso, estar no lugar certo, na hora certa. Lembrei que numa certa manhã, há uns 5, 6 anos, aqui é mais tempo, né? Me dirigi ao bairro estreito quando um carro azul muito limpo e lustroso emparedou com o meu na sinaleira. Ao volante, uma senhorinha de cabelos brancos bem cortados e penteados, do tipo que usa rolinho e laque. Eu na pista do meio, ela na da direita. Fiquei a observá-la disfarçadamente. Usava um casaquinho rosa e um lenço amarrado no pescoço com as pontinhas viradas para o lado. Uma figurinha bonitinha, um quadro. Ao sinal, deixei que ela arrancasse e mudei de pista, colocando-me também à direita. Ainda bem que não a ultrapassei, pois teria perdido algo precioso. No vidro traseiro, impressa em folha A4, a advertência. Tenho 72 anos. Sei dirigir.
pago meus impostos, portanto, tenho o direito de estar aqui. Eu lhe respeito, você me respeita. E foi-se embora a 60 quilômetros cuidar da sua vida. A cronista aqui diminuiu a marcha e ficou sorrindo, olhos cheios de lágrimas e o coração agradecido pela oportunidade. Atrás, motoristas buzinavam enfurecidos. Tolos. Acho que também vou mandar fazer uma plaquinha. Só tenho uma preocupação com Miramar. Eu não vou conseguir fazer uma coisa maravilhosa, né? A gente sempre relê, gente, isso aqui podia. Eu queria fazer algo à altura. Eu queria fazer algo à altura do Miramar e também algo à altura dessa experiência, porque nós não aprendemos nada com Miramar. Se nós tivéssemos aprendido, sabe, aquela demolição teria servido para alguma coisa, mas nós não aprendemos absolutamente nada. E o que tu achaste daquela ideia da Ângela Min de fazer aquele fantasma ali do Miramar, que é um fantasma? Então, eu acho que foi muito bem intencionado, ponto. Aquilo ali é vazio, aquilo não nos diz absolutamente nada. Aquilo, se fosse uma ruína, digamos que fosse afrontada, aquilo seria um lugar sagrado, seria um lugar de visitação. Não é. Tem gente que chama aquilo, isso aqui é um deboche. Não foi feito com esse intuito, absolutamente não acredito nisso. Foi feito com uma boa intenção, mas não tem conteúdo, não tem significado. Eu já me postei ali, tentando parecer turista, e uma vez, faz muito tempo, e aí fiquei um sábado de manhã passando as pessoas passando, ninguém olha para aquilo, né? E aí eu chamei, senhor, senhora, o senhor sabe me dizer o que é isso? Eu abordei 5 pessoas. Das 5, 3 não sabiam. Não tenho ideia. As 2 que sabiam que era o tal Miramar, uma disse que era... Ela falou como se fosse a ruína do Miramar. Aí eu tive que tirar a máscara e disse, olha, senhora, não é não. As pessoas chamam aquilo ali de tudo, inclusive de paliteiro, né? Paliteiro é algo que eu escutei inúmeras vezes. Aquilo é um monumento à demolição do Miramar, na verdade. É assim que eu vejo. E ele tem um outro peso, ele carrega um outro peso. O Miramar, a perda do Miramar, ela tem junto a perda do mar. Então, é forte demais isso. E aquilo ali nos lembra o tempo inteiro, né? Essa semana passada mesmo, eu vim ao banco e aí olhei para aquilo, fizeram uma... Gente, eu não sei nem qual é o nome daquilo. Fizeram uma cobertura de luzinha. Então ele parece um circo, ele lembra o boi de mamão, e a única coisa que eu consegui falar foi misericórdia, porque assim, ó, tem coisa que é melhor a gente não lembrar. Então, assim, não enfeita. Deixa lá, eu não consigo esquecer, mas a gente vai passando, né? Não, ainda bota as luzinhas para ajudar a gente a lembrar. E o povo autoriza. Eu acho isso, porque nós temos que... A gente não pode sair da rua, porque a indignação é tanta, mas... e tu traduzisse aquilo que eu penso, que nós, e eu vou me colocar nesse... A gente gosta, mas vamos colocar a população. Nós não gostamos do mar. Os nossos gestores e a nossa elite, então, mais ainda. Nós gostamos da praia. Nós gostamos da praia. Com as nossas mesas e cadeiras de plástico e os nossos sombreiros com marca de cerveja barata. E aquele cheiro insuportável de camarão com óleo requentado. As pessoas, nós não temos nenhum cuidado com o mar. A gente fala do mar antigamente, que os escravizados iam com aquele tigre escorrendo pelas costas. Nós fazemos isso hoje. Assim, olhar em perspectiva, a gente tem que fazer o exercício. Gente, naquela época a gente não sabia, olha, assim se usava. Hoje não há nada que justifique. Nada, né? Então nós colocamos o mar cada vez mais longe, aí se constrói prédios cada vez mais altos, interessa a vista para o mar. É isso.
Tem uma outra coisa que eu penso sobre a nossa relação com o mar. Tá, o português não era, tanto que os nossos pescadores, boa parte deles, era um pouco folclore, mas ainda é verdade, não sabe nadar, né? Então, começa por aí. Mas tem uma coisa que eu acho que justifica. Eu não tiro meu sustento do mar, mas o mar é fascinante para mim, por ele, né? E o português se lançou aos mares. Então, isso já seria suficiente para uma relação diferente com o mar. E tem uma outra coisa que eu acho a respeito da nossa cultura, né? Essa folclorização que se faz. Então, do manezinho, eu sou nativa, né? Eu costumo dizer, eu sou nativa, autêntica, certificada de origem, mas eu não me classifico como mané, necessariamente. Eu tenho um conto aqui que eu falo todo como se... Eu escrevi como se fala, né? Então eu sei, eu uso expressões, assim, eu tenho isso incorporado, mas o que eu me sinto? Me sinto ilhoa. É isso que eu me sinto. Eu sou do olhar para o mar e ter esse banzo, eu sou uma desterrada, vamos lá. Eu sempre me senti uma desterrada. E acho que nós perdemos ao não nos apropriarmos da influência dos italianos, que foi fortíssima aqui, com a história do Porto. Os libaneses, os espanhóis, os outros povos todos. E tem uma outra questão. A gente fica na superfície, no olholó, no estepô, né? Que são autênticos, são nossos, e sim, ok. Meu pai, quando queria xingar, era o único palavrão. Estepô para nós era palavrão, que era a única coisa, quando meu pai, alguém fechava ele no carro, ele lascava com raiva, a gente sabia que aquilo era... Não, né? Não é mais. Mas tem uma outra coisa, a gente perde essas figuras, a relação mítica com o mar. Porque duas personagens, o pescador e a rendeira, são míticos. São míticos. Essa relação, essa bravura, esse avançar mesmo com medo, se lançar, né? Se lançar ao mar. A rendeira é a Penélope. Eu tenho um conto, inclusive, que eu falo dos dois através dessa perspectiva. Nós perdemos isso, nós ficamos na superfície. E o mar para nós é o quê? É um lugar onde a gente joga as coisas e as coisas desaparecem. Mas o mar começou a devolver agora, né? Está fazendo boiar e está devolvendo e começou a cobrar o espaço que era dele. É maravilhoso. Eu só fico muito deprimida quando eu leio aquilo. É muito assim. E acho que tem, assim como eu falo da folclorização aqui, eu acho que não é só aquilo, porque nós temos, os nativos, nós temos a tal da verve. Essa história de que debocha de tudo, isso é natural na gente, né? Tem uma perspicácia ali. Então, eu acho que falta um pouco isso lá. É muito triste. Eu gosto para mim, um livro de crônica maravilhoso. Eu vejo como livro de crônicas. É o Oswaldo Rodrigues Cabral. Aquilo ali é crônica pura e extremamente bem escrita, bem fundamentado em pesquisa, documento e tal, e também com um senso de humor, com muita poesia. Eu leio aquilo com o prazer de ler um livro de crônicas. Eu acho fantástico. Nós éramos a confraria do Pessoas, do Fernando Pessoas com S no final, já que ele é múltiplo. E aí depois um grupo, metade saiu tal, e ficamos ali paralisados na época da pandemia e dessa desgraceira que houve política no Brasil. Nós estávamos afastados, nós nos vamos assim, gente, vamos nos manter, vamos manter o que sobrou do grupo coisa. Aí, resistência poética é o nome. Então nós somos poucos, mas nós somos... Eu ando bem desacorçoada com isso, para usar uma linguagem, uma palavra que a minha avó Chica usava muito.
Gente, eu não consigo, assim, ó, ainda bem que eu já estou no final da vida e eu não vou pegar a consequência disso tudo, né? Apesar de que ela está chegando com... assim, é um suicídio isso é de uma insanidade, esse individualismo, nós vamos morrer disso. Eu acho que nós vamos morrer disso. Porque, então, esse nosso grupo, por exemplo, a gente se encontra, não tanto quanto gostaríamos, mas a gente se fala todos os dias, trocamos sugestões e palavras, e, enfim, e nós nos alimentamos, porque o que acontece no encontro humano é que a gente se alimenta, né? Eu te conheço de redes sociais há algum tempo, mas não sabia que os teus olhos enchiam de lágrimas quando tu ouvia falar do Miramar, e pronto. Então, a gente não tem, nas redes sociais, naquele diálogo aqui, já tem coisa te chamando a atenção e ele é superficial, mesmo que tu fales de coisas que sejam importantes para ti. A gente precisa se manter juntos, a gente precisa trocar abraço, não tem saída. A humanidade chegou até aqui como? Assim, através da cooperação e através do contato, né? Nesse livro aqui, ó, a personagem aqui é a cidade, tá? É a cidade. Eu vou ler só uma coisinha pequena aqui, que diz assim, ó. Primeiro a caverna, o lugar cerimonial, a grande árvore, depois o acampamento, a aldeia. A cidade nasceu da predisposição humana para a convivência, não tem outra, é isso. Quando cada homem reconhece no determinado chão o seu lugar e no rosto do outro a sua gente, nasce a alma de uma cidade. A cidade é o cenário onde as pessoas vivem os retalhos de suas histórias particulares e assim vão tecendo, alinhavados que estamos uns aos outros, as histórias dos lugares. Quando eu falo homem ali, é pessoa, né? É isso. Eles vêm, exploram, destroem e vão embora. E o problema... Quem é que não enxerga isso, gente? Mas é aquela... Eu costumo dizer, né? O que nós temos hoje é a cidade para quem pode pagar por ela. Ponto. E nós cada vez vamos ser expulsos. E aí nós estamos deixando acontecer, porque nós não... De qualquer modo, quando uma pessoa ganha uma eleição no primeiro turno, ela está autorizada, ainda mais quando é reeleição, ela se sente autorizada. Né? Mas assim, ó, restou o esperneio, esperneemos, né? Que é o que nos resta. Norma, maravilhoso. Ai, meu Deus. Adorei, né? Eu que adorei. 2 horas. Eu que adorei, gente. Mas vamos encerrar, senão nós vamos ficar com muito tempo. Tá bom. Também queria agradecer. Querido, eu que agradeço. Acho que vocês não sabem como eu fiquei boba com isso. A gente tem uma parceria, né? Com a revista Povos Nojentos, para o Sebo de Planeta Teatro, para a ideia de um resgate e de como se estivéssemos guardando um tesouro. Memória. Né? Uma memória.